Brasil Cozinha desembarca hoje no restaurante Aroma. E aqui será o palco de muitas dicas de empreendedorismo para você que quer empreender no mundo da gastronomia. E o chefe Rony irá nos receber com muitas dicas importantes. Vamos lá? Oi, Rony. Olá, Leninha, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada por nos receber aqui. Recebê-la. Muito lindo esse espaço. Para mim é uma honra ter você aqui com a gente. Vou te levar aqui no bar para te apresentar um drink bacana que a gente tem aqui. É? Vamos lá? Vamos! Tô doida para poder provar esses drinks seus, que eu já ouvi falar tanto deles que... Olá, tudo bem? E me conta. Então, aqui a gente tem uma carta de drink, que aí... para dar esse início quando o cliente chega, né? Então, acho que é super importante você ter alguns coquetéis, uns aperitivos, para que você chame o cliente a partir para o prato principal, né? Isso é interessante mesmo. Eu tenho visto assim que tanto a parte da adega, né, a parte da carta de vinhos, quanto essa carta de coquetéis, ela influencia completamente no teu faturamento, né? Porque a partir do momento que você faz uma composição que atenda a todos os gostos e todos os bolsos, eu imagino que isso gere um fluxo de arrecadação, né? De venda para você muito mais forte. Sim, acho que essa composição do restaurante em si, de você ter uma carta de drink, um menu, tudo pensado para que você harmonize todos os itens, né, inclusive os drinks, isso você já começa a ter, juntando os valores para ter o seu faturamento mensal aí sempre crescendo, médio, né? Maior, né? Isso mesmo. E é legal você ter aquela experiência do cliente chegar, pô, você tem um drink, igual a gente tem um drink aqui defumado, que faz aquela fumacinha bem legal. Cadê esse drink? E hoje eu vou apresentar para vocês um drink muito legal, que eu uso, que eu gosto de usar produtos brasileiros, uma caipirosca de caju com rapadura, que é sensacional. Nossa, que lindo! Muito bem. Tá lindo isso e eu tô doida pra provar. Saúde. Gente, é assim, delicioso. O açúcar, ele tá realmente remetendo ao melado, né? Aquela coisa do melado. E não é muito doce. Sim. Não é muito doce. É muito bom. E acaba ficando um drink que você consegue tomar ele todo, não fica muito doce, para não ficar enjoativo. Muito enjoativo, dá um equilíbrio legal. Muito equilibrado mesmo. Esse amargo do caju também traz esse equilíbrio também com o doce, né? Então, outra coisa que me chama a atenção aqui no drink e que a gente poderia trazer isso também como uma forma de informar para as pessoas, é a questão da sazonalidade. Quando você trabalha com o caju ele é sazonal. Como é que você resolve isso ao longo do ano? Eu procuro trabalhar nas épocas. Época de caju, vamos fazer as caipiroscas, ou vamos fazer os ingredientes, ou as receitas com caju. Siriguela, a mesma coisa. Então tá a época de siriguela e caju, eu estou usando bastante. Depois eu dou aquela diminuída, porque você não vai ter o mesmo sabor se for congelado. Se for congelado. Então eu prefiro trabalhar na época de cada ingrediente para poder a gente ter um resultado legal e oferecer um diferencial para o cliente. E isso a gente poderia dizer para o público também, que você acaba tendo uma constância em atrativos para o restaurante, né? E além do mais, do custo também, né? O custo, porque fora da época dele, ele deve aumentar Fica muito esse mais valor. caro. Quando você acha fresco, deve ser muito mais caro. Sim. Então, na época da estação da fruta, então você consegue ter um preço melhor, uma qualidade melhor. Então, extrair isso dessa época é super importante, né? Sim, com certeza. Nesse do maracujá, você usa o maracujá normal, esse comum do... Sim. Você sabe que no Cerrado a gente tem hoje várias espécies de maracujá, né? Sim, tem o maracujá doce, que é bem agradável. Então, assim, também na época dele eu consigo trabalhar e trazer algo diferente para cá. Jaboticaba, que já tá entrando agora. Já tá entrando agora. Então, assim, eu trabalho na minha cozinha com baru, então, assim, é muito legal. Piqui. Então, essas coisas que a gente traz aqui
da região do Cerrado. A baunilha do Cerrado. Baunilha do Cerrado. Então, isso, fazer uma sobremesa é interessante isso. Eu trabalho muito. Eu sou, assim, super fã do Cerrado, né? Então, dentro da minha cozinha, eu uso muita coisa do Cerrado. E eu acho que, além da gente estar aqui, inserido bem no meio do Cerrado, a gente tem à vontade, diferente dos outros lugares, né? Dos outros biomas aí, a gente tem tudo muito, muito na mão, né? Muito, assim, muito disponível pra gente. Então, o que eu vou te perguntar é de extrema importância a gente tentar, todas as operações, tentar inserir esses produtos dentro da gastronomia, independente do tipo que for, né? Sim, porque a gente, além de você trazer para o cliente conhecer, você fomenta também a parte dos pequenos produtores. Sim. A te fornecer esses ingredientes que às vezes não são tão conhecidos, e a gente acaba tornando eles bem conhecido e o pessoal vai adquirindo, vai gostando e vai pedindo, e a coisa vai melhorando, né? Então acho que é interessante. Ou seja, valorização do produto da terra e do pequeno produtor. Dentro dessa pegada de trabalhar com os pequenos produtores, com a valorização dos produtos da terra, é óbvio que isso movimenta a economia, né? Isso ajuda, isso faz com que os pequenos produtores consigam cada vez mais aumentar a sua produção e estar fornecendo para mais pessoas, né? Sim, eu acho que quando a gente tem essa liberdade junto com o fornecedor, de trabalhar em parceria, ele nos trazendo novidades e a gente executando aquilo e mostrando, a possibilidade de crescimento nessa área é gigante, né? Então, e por consequência o preço também baixa, né? Porque sim, a partir do momento que ele começa a movimentar a produção dele, cada vez fornecendo mais, não só para mais operações, mas também em questão de volume, automaticamente a gente consegue baixar esses custos, né? Não, e outra, a área de restaurantes e bares e comércios em geral é muito grande. Então, assim, eu faço um trabalho com tal produto. O outro meu amigo, a gente está em roda de amigos conversando, e eu falo, estou trabalhando com um produto, pô, que legal, tem um fornecedor tal. E assim começa a indicação disso e as pessoas começarem a usar. E isso vai fomentando aí o negócio, né? O negócio local, isso. Enfim. Agora, hoje, em Brasília, especificamente em Brasília, como que funciona a produção desses pequenos produtores? Eles têm conseguido, dentro daquela linha de produtos que você colocou no teu cardápio, porque a gente precisa dizer para as pessoas que antes de se formatar um cardápio, antes de desenvolver um cardápio, você precisa pensar nos fornecedores, na logística, no preço, em tudo isso. Então, você só traz realmente para o teu cardápio aquilo que você vai conseguir, de certa forma, manter isso dentro, no mínimo, daquele período que você estipulou, né? E aí, isso para um pequeno produtor e para um produto que, às vezes, não tem disponível em vários fornecedores no mercado, acaba se tornando mais difícil. Como que hoje a cadeia dos pequenos produtores em Brasília, dentro dos produtos que você usa, eles têm conseguido atender sem problema, está conseguindo atender com a frequência que você precisa, nas quantidades que você precisa? Sim, eles estão se estruturando e assim, porque o pequeno produtor ele começa com uma pequena demanda, né? Sim. Com um ou dois fornecedores, pessoas que eles faz a fornecimento, e aí a gente acaba comprando e ele vai fomentando, vai aumentando, eles vão melhorando a produção deles. Então assim, eu nunca tive problema com os meus pequenos produtores de ter problema de fornecimento. Então, eu acredito que eles são muito centrados, eles têm um diálogo muito aberto entre... Muito próximo, né? Entre a gente. Então, o que acontece? Meu amigo, eu estou precisando disso, disso e disso. O cara vai lá e tem o maior prazer de fazer. Isso é importante para a gente que conduz uma cozinha, um negócio. Eu acho que isso é importante, que a gente tenha essa conversa de trazer novos ingredientes, para que a gente possa evoluir também. Então, ele faz a evolução dele e a gente também tem a nossa evolução, com essa troca mútua de ajudas, né?
você falou que eu fiquei pensando aqui é sobre a troca de informações entre os supostos concorrentes, né? A gente sabe que o mercado hoje, ele vive de... Aliás, ele sobressai aquele que entra com novidades, com a coisa da investe na inovação, de estar sempre ali chegando com alguma coisa nova no seu cardápio ou no ambiente como um todo. Você falou para mim dessa troca de informações entre nós, entre os chefes, né? Entre a cadeia de restaurantes e tal. Isso é tranquilo para você aqui em Brasília? Ou seja, se você descobre hoje um produto, né? Um produto específico ali que você quer trazer para o teu cardápio, você geralmente compartilha isso ou você prefere num primeiro momento lançar, que não tem nada demais, né, nisso? Acho que vale a pena deixar claro que não tem nada demais. Você investe primeiro no lançamento desse produto que você descobriu, desse pequeno produtor, ou seja, o que for, dentro do teu cardápio, e depois você abre isso, ou você não vê problema em estar abrindo isso para os demais concorrentes, vamos dizer assim? No meu ponto de vista, eu acho isso muito importante, essa união. Eu sou a favor disso. Lógico que você tem o pós e o contra aí de alguns e outros, mas assim, na maioria dos meus colegas, chefes e amigos, a gente tem uma conversa, uma troca tranquila, né? Então, eu não vejo problema de, por exemplo, eu estou trabalhando com um produto e chegar um chefe, Rony, tal, me mandar uma mensagem, igual já aconteceu. Eu já mandei a mensagem para vários chefes também, e pedindo onde você conseguiu esse produto. E sempre fui receptivo a isso, de fornecer mesmo, forneço a hora que precisar. E também os que eu pedi também me forneceram. Então, acho que isso tá mudando, né? Sim. Aquela rivalidade, eu acho que isso tem que ficar por terra de chefes e empreendedores, porque a gente acaba melhorando mais ainda o nosso ciclo de comércio. Então, a gente tem que trocar informações mesmo. Outra coisa que me chamou a atenção é que eu já tive aqui numa outra operação que tinha nesse mesmo local. E eu vi que você aproveitou uma das coisas super lindas que eles tinham aqui, que são esses arcos, esse corredor aqui, né, vamos chamar assim. E dentro das minhas consultorias, eu sempre falo isso para o empreendedor, que se você vai pegar um ponto já existente, que você aproveite aquilo que ele tem de muito, muito legal, que já era sucesso, porque isso acaba baixando o custo. Você pensou nisso na hora de comprar, ou seja, de entrar para esse ponto aqui? Sim. Inclusive eu gostei desse ponto por esses arcos também, né? Essa fachada diferente toda, né? Que tinha. Na frente era igual, aí na frente eu dei uma cara nova e aqui eu utilizei, mantive tudo, fiz a reestruturação de tudo que estava aí. É muito lindo. Então ficou muito legal, a gente mudou cor, né? Revitalizou tudo e aproveitei bastante. E também para o custo, para a gente que está iniciando um projeto, né, de abrir um restaurante, qualquer custo faz diferença. É bem-vindo, né, se você conseguir economizar. E uma outra pergunta que também dentro desse foco de você inovar e de você empreender com novidades, ou seja, com alguma coisa do momento. Essa varanda hoje, ela se tornou mais valorizada ou mais procurada em função da pandemia? Sim. Inclusive na pandemia, os primeiros espaços a ficar cheios era o salão e o mezanino. Aqui era segundo plano. Depois da pandemia... Hoje isso mudou? Mudou. Primeiro plano a varanda, segundo plano o salão. Então, assim, o pessoal está valorizando bastante essa área externa, com verde, com tudo. Então, acho que acabei acertando aberto, da nisso ventilação natural, né? Então, super valeu a pena você estar investindo nessa área aqui de fora, né? Valeu muito a pena. Bloco, nós vamos escutar um pouquinho da história do Rony, de como ele entrou nesse mundo da gastronomia, o porquê, o que inspirou. E é super fantástico a gente escutar essa história dele, porque ela é realmente inspiradora. Vem com a gente!
Pois é. E uma das coisas que me chamou a atenção aqui, antes de contar um pouco da tua história, foi essa cozinha aberta, que eu realmente adoro isso. Eu acho que isso é uma pegada muito interessante para você mostrar para o seu cliente, né, como que acontece, como que são os bastidores. Foi pensando nisso? Sim, o Aroma, inclusive, foi criado já nessa concepção de ter uma cozinha aberta, né? Para que eu tivesse um contato mais próximo com o cliente. Às vezes o cliente entra aqui, dá um tchauzinho, a gente vê a expressão. E você vê os funcionários, né, trabalhando, cortando, isso tudo é muito bonito, sim, né? Muito legal. Essa parte de fora aqui, o pessoal que fica observando, né? Gosta muito de ficar interagindo ali, olhando o que tá fazendo, os pratos saindo ali, montado na hora. Então acho que é um atrativo diferente que veio surgindo agora há poucos anos para cá, que o pessoal começaram a ter essa coragem de expor a sua cozinha, né? Agora vamos começar a falar um pouquinho da sua história. Primeiro eu queria saber o seguinte, o porquê do nome Aroma. Eu cortei um pouco aqui e quero saber por que o nome Aroma. O nome Aroma surgiu assim aos 45 minutos do segundo tempo. O restaurante já estava em obra, né? Eu já tinha a ideia da cozinha ser à vista, mas não conseguia relacionar o nome para o restaurante ainda, né? E aí, um certo dia eu fui almoçar, né? E isso no refeitório de um outro restaurante que eu trabalhava antes, e tirei aquela tampa da GN, e subiu aquele aroma. O pessoal tinha feito um frango assado com laranja, tava maravilhoso, aromático. Quando tirou assim, que eu senti aquele aroma subindo, que aroma delicioso. Aí o aroma, pô. Esse é o nome. Esse é o nome. Achei. E aí aí já juntei, né? Pô, cozinha aberta, vai sair os aromas pro salão. O nome, nada mais que justo de dar esse nome pro meu novo negócio. Agora me fala o seguinte, por que o Rony resolveu empreender em gastronomia? A história é um pouquinho longa, né? E assim, vou resumir um pouco para vocês, né? Trabalhei mais de 20 anos, né, no Grupo Fasano aí, e foi onde aprendi tudo, onde aprendi a amar mesmo a gastronomia, né? E chegou um ponto que eu falei, pô, eu tenho que abrir algo, né? Fazer algo para mim, né? Saí do grupo, entrei em outro restaurante como sócio, então assim, o Grupo Fasano foi o meu primeiro emprego e último. Isso, só para o pessoal entender, Grupo Fasano hoje, gente, é um dos maiores grupos que investe em gastronomia, não só em gastronomia, mas em hotelaria, enfim. É um dos mais famosos do Brasil, quiçá do mundo, né? Porque realmente é um nome muito forte. E você, quando você fala que trabalhou no grupo, foi em São Paulo ou foi aqui? Trabalhei em São Paulo de 99. No próprio Fasano ou no Gero? Em várias casas do grupo. Várias casas do grupo. Lá são várias casas. E aí eu entrei no grupo, foi no ano de 99. Fiquei até 2018. E aí, em 2010, eu vim aqui para Brasília inaugurar o Gero. Aí fiquei até 2018. Então, assim, foi uma escola na prática mesmo, sensacional para mim. Então, assim, fez o divisor de águas aí para mim aprender e abrir o meu próprio negócio. Então, quer dizer, quando você veio para Brasília, aí o Gero fechou, foi quando você resolveu abrir a sua operação? Antes de fechar, eu saí do Gero para ser sócio no outro restaurante, né? Que é o Amano, na 411. Sim. Aí de lá eu fiquei, acho que 7 meses, e aí eu parti para o meu próprio negócio. É que só eu, minha esposa, que a gente toca aqui. Então, assim, um negócio mais familiar. E a sua esposa é da gastronomia também? Ela cuida da parte administração legal. Da coisa. A gente vai falar sobre isso, é disso. importante isso. Então, vim pra cá, eu falei, pô, chefe, então o que eu vou fazer? Eu tenho que ser empreendedor agora. Sim. Cheguei no meu posto máximo, assim, na gastronomia. Então, eu preciso agora empreender.
falou você é o chefe, você é aquela pessoa que tem a chancela principalmente da gastronomia, ou seja, da comida em si, né? Com a experiência e tudo. E aí você falou que a tua esposa, ela cuida dessa parte administrativa. Eu acho isso extremamente importante a gente trazer para as pessoas que essa divisão, quando é possível, que ela deve sim ser feita, né? Até porque você, com toda a tua experiência, com toda a tua bagagem, eu entendo que você tem que focar naquilo que é o seu melhor, que é a gastronomia. Então, fala pra gente da importância de você ter alguém que cuida dessa parte do administrativo, financeiro, de pessoal, dentro de uma operação. Às vezes o pessoal pensa, vamos abrir um restaurante, é só a cozinha. Não. Não é cozinha. Você tem que ter a parte de trás, né? Que vai cuidar das tuas contas, que vai cuidar do teu estoque, que vai cuidar do teu pessoal. E isso, a gente é bem dividido nisso. Tem a parte pessoal, tem a parte financeira e tem o estoquista. Então, assim, são pessoas diferentes, né? A minha esposa faz essa gestão de todos essa parte, porque assim, eu não consigo estar dentro da minha cozinha criando pratos, desenvolvendo cardápio para poder fazer tudo sozinho. Fazer conta, não tem como. Eu faço as minhas fichas técnicas que eu mando para a parte administrativa, ela joga no sistema e aí a gente vai acompanhando, né? Então isso eu faço a gestão, eu consegui, né, fazer essa divisão para que a parte de gestão financeira e a gestão da cozinha, porque é super importante as duas caminhar juntas. Eu tenho que fazer uma boa gestão aqui com meus posicionamentos, com os pesos dos ingredientes que eu vou usar, as receitas, e lá em cima fazer a outra parte, que é onde eu vou comprar mais barato. Sim. Onde eu vou achar um produto de qualidade com um custo melhor, né? Sim. Um fornecedor que te supra aí em todas as etapas. Então isso é importante caminhar junto, senão é um fracasso, eu acredito. Sim, com certeza. E a ficha técnica hoje, ela é assim, eu diria que é um dos, se não o produto principal dentro de uma operação gastronômica, tá? Por quê? Quando você vai empreender, o teu custo, ele é o fator principal para você ter sucesso dentro de uma operação gastronômica. E ele começa pela ficha técnica. O que é uma ficha técnica? A ficha técnica, ela é um instrumento, né, aonde você coloca tudo que você vai fazer, o seu menu inteiro está ali dentro. Você desenvolve cada ficha técnica com relação àquele menu, aquele prato que você está criando, não é nem o menu, é o prato em si. Então, se ele vai ter um aligô de mandioca, ele tem uma ficha técnica para esse aligô, para ele saber o custo desse complemento de um prato. Essa ficha técnica hoje é que determina o preço final de venda desse prato dele. Então ela tem que estar super assertiva, é onde vai estar a receita em si, o rendimento daquela receita. Às vezes as operações fazem as preparações para vários pratos ou para um prato, mas que seja de qualquer forma, esse custo está todo ali. Então ele tem o custo do sal que ele usa. Então é 1 grama de sal, é 10 gramas de sal. Dentro dessa preparação, ele já coloca lá 10 gramas de sal, ele coloca tudo. E aí ele chega no final, aqui ele tem o custo do produto em si. Esse custo do produto, ele ainda vai colocar outros custos, que são da operação como um todo, para poder chegar no preço final de venda, que é o preço que está ali no cardápio, não é isso? Sim, não. E outro ponto importante, por exemplo, você vai abrir um restaurante, você vai criar seu menu, em cima daquele menu, você não pode abrir seu restaurante sem fazer uma ficha técnica. Lógico que não. Você vai abrir no escuro. Agora, Rony, a equipe, a gente tem uma outra dificuldade, quando a gente fala de ficha técnica também, esse assunto, por isso que eu falei que ele rende bastante, a gente tem uma grande dificuldade, isso em todas as cozinhas, que é da equipe entrar na onda da ficha técnica. Então, no meio da correria ali, você está atendendo e tal, né,
e eles acabam não seguindo aquela ficha técnica na exatidão que ela precisa. O que hoje você faz dentro da sua operação para fazer com que essa ficha técnica seja seguida e que você não tenha problema não só de sabor, mas também de custo, de onerar o teu custo? Tem essas variações dentro do movimento, dentro da cozinha, de ter erros, né? Tipo, o cara às vezes está desatento, fez um peso menor ou fez maior, né? Isso a gente tem que estar corrigindo dia a dia. E com a experiência, eu acho que a experiência é tudo. Por exemplo, eu bato o olho antes de montar o prato e falo, ó, tá pouco, aumenta, mas tá no peso. Falei, não tá no peso, isso aqui tá fora do peso. Então assim, tá exagerado isso aqui, tá exagerado. Então assim, você é um trabalho constante, com equipe é um trabalho constante, dia a dia, é um trabalho que você tem que ir, não parar, sempre estar ali olhando, observando. Então assim, eu sempre faço e oriento os meus subchefes a fazer, chega na cozinha, olha todas as produções, vê como é que tá, se tá tudo no tamanho, no peso, faz a correção, porque na hora é mais difícil de você fazer ajeitar isso, né? A correção. Até porque vai ter perda de alguma forma. Sim, então se você prepara isso no início, antes da abertura do restaurante, você tem uma boa gestão aí, você tem uma boa execução aí na hora do movimento que você está soltando os pratos. Da questão dos prêmios que você ganhou. Eu vi que você ganhou ali 2 prêmios da revista Encontro, que é uma revista que todo ano faz essa premiação para várias categorias, né? Eu vi que você ganhou 2 anos seguidos como melhor chefe. O que que você, a que você remete isso? O porquê disso? O que que você tem usado ao longo do ano para poder estar 2 anos seguidos e para o próximo ano também? Como é que você leva isso para poder estar mantendo essa categoria do melhor chefe? É um pouquinho difícil falar da gente mesmo, né? Mas pode. Mas assim, eu acho... Tipo, eu sou muito bom, acho que para mim, a determinação, foco e não me acomodar. Eu acho que eu sou um cara que eu sempre estou mexendo em alguma coisa, né? Sempre estou mudando algo, estou fazendo algo. E a gente tem que perceber que o público hoje, ele quer novidade. E a gente tem que trazer essas novidades. Então, isso é um ponto principal para que a gente tenha aí manter uma qualidade. Manter o cliente sempre ali atualizado com as coisas. E assim, eu sou bem rígido na questão da gastronomia. Eu acho que a gente tem que valorizar o nosso produto que a gente está usando. Não é porque você pegou você tem vamos dizer, uma rabada aí, que é uma carne hoje em dia que é de segunda, mas que se tornou de primeira, né, que hoje o pessoal ama. Inclusive, e que você tem que custo, desvalorizar, né? Aquilo. Não vou fazer de qualquer jeito. Não. Tem que ser bem feito. Não, todo produto que você usa, desde o peixe, o filé, cara, teve um processo de criação naquilo, teve um processo que o boi passou para que chegar no abate. Então, assim, para você deixar aquilo perder, deixar desperdiçar, jogar fora. Então, assim, eu sou bem rígido nisso com a equipe. Falei, ó, sem desperdício. Até a folha do salsão, a folha do salsão, do alho poró, a gente usa para fazer caldo. Um brodo, né? Então, isso faz parte do crescimento da equipe, né? Do crescimento, do desenvolvimento deles, de aproveitar o máximo. E eu sou bem em cima dessas coisas. E eu gosto do padrão, a gente estava falando. O padrão é excepcional, porque o cliente chega aqui, ele come aquele prato, ele quer, da outra vez que ele vier, ele vai querer sentir o mesmo sabor, se está do mesmo tamanho, se está isso, se está aquilo. Que hoje é difícil você manter um padrão, né? Quando você trabalha com mão de obra, é complicado. Então a gente, como gestor da cozinha, como chefe de cozinha, eu não sou um chefe, assim, eu sou um líder, né? Eu me considero um líder, porque se o cara tá passando dificuldade, eu vou, ajudo ele no fogão, a gente desenvolve junto, entendeu? Então, assim, você tem que entender se o cozinheiro tá bem,
se ele tá bem emocionalmente naquele dia ou não, para que você ficar mais atento, ó, hoje ele não tá tão legal não, então vou dar um apoio moral, vou dar uma força para ele, vou ficar de olho no prato, fazer a correção sem chamar a atenção. Eu acho que tudo é um equilíbrio, é uma equipe, né? né? Uma equipe, né? Um trabalho em equipe. Um trabalho em equipe. E no próximo bloco, nós vamos para aquele local que é o que eu mais gosto. Eu vou dar uma de sous-chefe dele. Vou ficar observando se ele sabe cozinhar tudo isso mesmo. Com toda certeza, nós vamos preparar um prato que é o carro-chefe dele, que é cheio de cores, texturas, sabores e aromas. Vem com a gente. Vamos lá? Quais são os 2 pratos que nós vamos preparar aqui agora? Hoje a gente vai preparar um nhoque de mandioca dourado com cubos de carne de sol curado na casa, funduta de canastra e uns crocantes de mandioca. E o outro vai ser uma vaca atolada, que é uma releitura que eu fiz, que é uma costela de Angus. É aquele que a gente comentou lá fora. Isso, que é uma costela de Angus, que ela vai marinada aí por 48 horas. A gente põe para assar em baixa temperatura aí umas 3 horas e meia, 4 horas. Desmancha no garfo, envolto de uma crosta de pistache com alho de mandioca e uma chip de batata doce roxa orgânica. Opa, vamos e uma lá, então? redução do próprio molho. Vê que eu vou te auxiliar, né? Porque eu tô Bate aqui pra te ajudar hoje. essa funduta de canastra aqui. Funduta de canastra. Olha só, isso aqui é um equipamento, aliás, um utensílio que é super fantástico dentro da cozinha. Sim, essencial, chamado né? fouet. Todo mundo quer saber, fica lá mandando direct pra mim. O que é fouet, chefe? É esse batedor aqui, esse batedor aramado, que ele faz toda a diferença na hora de você estar preparando um molho, né? Aí, fonduta. Ele falou uma palavra bonita, né? Fonduta. O que é uma fonduta? Fala aí, Rony. Fonduta é uma redução de creme de leite. Deixa eu botar um pouquinho de caldo aqui. Uma redução de creme de leite com queijo da canastra. E aí fica uma expressão de molho um pouquinho mais levinho, aveludado, né? A gente vai compor ele no nosso prato. Tá bom aqui? Tá ótimo. Ah, ele falou uma coisa muito importante aqui que também me chamou a atenção, que foi a queijo da canastra. Mais uma vez, você traz aqui para a produção a valorização do produto da terra. Sim. Certo? É um queijo fantástico, né? Então, hoje colocar esse... Hoje os queijos da canastra estão realmente tá em alta, né? Tá premiados no mundo inteiro. Consumido. Então, ó, como fica... Olha que aveludade. Ó, detalhe, só ficou assim porque eu bati, tá? É. Vale destacar isso, hein? Olha que lindo. Muito importante também a gente falar do empratamento. Eu falo isso para vocês todos os dias, né? Da questão do empratamento, da importância do empratamento. Não adianta esse prato estar delicioso se ele não tem uma apresentação impecável. Então, aqui nos pratos do Aroma, ele realmente investe na apresentação dos pratos. Eu já tive a oportunidade de ver outros pratos e realmente, assim, são lindos. E fala para as pessoas, porque tem gente que quando você fala que os pratos às vezes não estão bonitos, eles falam, isso não é importante. É importante ou não é? Super importante, a pessoa começa a comer com os olhos. Então, jeito, né? não adianta esse prato estar delicioso, porque primeiro eu estou olhando, se ele tiver feio, ele não vai aguçar o meu paladar, não é Se não isso? tiver uma boa apresentação, fica complicado, O que né? tá faltando aqui? Aqui, ó. Ah, olha que fofo. O
que é marchar uma comanda? Aqui ele tem uma impressorazinha que os garçons comandam lá fora todos os pedidos e essa comanda chega aqui. E tem uma pessoa que geralmente fica responsável por pegar essa comanda e está cantando essa comanda. E toda a equipe que está aqui, eles já estão com os ouvidos ligados, esperando, cada um escuta aquilo que lhe interessa, ou seja, que é da área dele. Então, é assim, é uma coisa muito de maestria, né? Isso é muito legal, porque o cara que faz a preparação de um antipasto ou de uma entrada, ele ficou ligado. Ah, cantou rosbife? Peraí, isso é comigo. Cantou um menu executivo? Toda a equipe se envolve, por quê? Porque ele tem uma pessoa que cuida do acompanhamento, uma pessoa que cuida do grelhado, enfim. E isso tem que estar super coordenado, né? Eu acho muito legal, cara. Vamos montar a vaca atolada. Esse aqui é o aligô, dá uma mexidinha nele aí. Eu vou pegar aqui a carne. Então, se vocês olharem no cardápio dele, vai estar escrito lá costela com mandioca, não é isso? Vai estar vaca atolada embaixo da descrição. Vaca costela atolada. Com mandioca. Ou seja, na realidade, o que ele fez? Ele fez uma releitura. A vaca atolada nossa, aquela que todo mundo conhece, é uma costela caldosa, cozida, né? Totalmente cozida, assim, dentro de uns pedaços de mandioca, que inclusive é muito gostoso também. Mas, dentro da estrutura do restaurante dele, por ser um restaurante sofisticado, um restaurante que remete à alta gastronomia, ele faz uma releitura, que é pegar essa mesma composição e usar técnicas diferentes, técnicas avançadas e trazer para uma nova montagem desse prato. E é fantástico, porque ele fez a costela com uma crosta de pistache, é isso? O aligô, que é uma... Toma aqui, acho que já está batidinho. Que é uma espécie de um purê, aliás, é um purê que leva queijo. Que queijo você está usando aí? Canastra também? Esse aqui eu uso queijo padrão. Queijo padrão? Minas padrão. Legal. E aí ele vai fazer essa composição como se fosse uma vaca atolada. E tem o molho da própria carne. Esse aqui é um glace da própria carne, ó. Olha que lindo, deixa eu mexer esse trem aí. Ó, deixa eu colocar pra você. Olha só, olha esse molho. Tá assim realmente divino. É uma redução da própria carne. E nós estamos aqui agora num ambiente que tá lindo. É um ambiente reservado, que a gente vai falar sobre ele também. E acabou de chegar aquele prato que leva o nome da casa. E eu tô curiosa para poder olhar isso aqui. Então vamos abrir para a gente ver o que vai acontecer. Primeiro, belíssima apresentação. Isso aqui realmente chama atenção quando entra no salão. E isso faz parte do sucesso do restaurante com toda certeza, porque a apresentação é tudo. Vamos lá! Olha! Lindo! Muito lindo, Rony. Isso aqui tá belíssimo. Me conta. Essa foi a inspiração para o nome, o prato que leva o nome, certo? Sim. O aroma é fantástico. Ele realmente conseguiu trazer aqui. Ele prendeu ali dentro essa fumacinha e quando isso abre, isso sobe um aroma assim fantástico. É uma experiência bem única mesmo. O que nós temos? A gente tem uma batata rústica, né? Que ela foi feita com sal grosso e alecrim. Que é essa base. Isso. Acima dela a gente tem queijo de cabra em crosta de uma farinha de rosca, né? E depois a gente tem uma gema caramelizada e uma lasquinha de trufa aí para finalizar. Opa! E trazer mais aroma ainda pro prato. Enquanto eu vou degustar esse trem aqui, que tá assim, fantástico, vamos falar de uma coisa que é muito importante. Porque você tá aqui comigo, a equipe tá lá embaixo trabalhando, e formar uma equipe, seleção e capacitação de pessoal. Como que o Aroma hoje faz com esse problema que a gente tem? Porque nós temos um problema hoje grave de mão de obra, não só dessa coisa de achar pessoas, mas principalmente de achar pessoas capacitadas ou capacitá-las. Como que você hoje age dentro do Aroma?
Desde o início a gente tem os currículos que a gente acaba pegando, né? E acaba tendo que capacitar de qualquer forma, porque de empresa para empresa muda o seu jeito de trabalhar, né? Então, hoje em dia a gente tem uma equipe que já está há um tempo com a gente, mais de 2 anos, né? Tanto na parte do salão como na parte da cozinha, né? Na parte do salão, a gente já tem o nosso gerente, que é extremamente capacitado para que ele também capacite as outras pessoas a seguir o que ele está fazendo, né? Então, assim, você acaba tendo minimizando um pouco esses problemas, não que não tenha, né? Porque sempre sai um ou outro e a gente tem que estar repondo, e nisso a gente perde tempo, né? De capacitar as pessoas, porque você não acha ninguém pronto. A gente tem que modelar, tem que ensinar e incentivar aquela pessoa a desenvolver um trabalho. Também tem outros N fatores que vai depender se a pessoa realmente quer seguir isso, essa profissão, se a pessoa realmente gosta de fazer aquilo, porque às vezes está só pelo salário, e isso você não vai ter um resultado quando você entra numa empresa pensando exclusivamente só no seu salário mensal. Se você não gostar de fazer aquilo, você não vai ter êxito. Então, assim, a gente às vezes troca pessoas porque a pessoa não se adapta, sai, e aí vem uma outra, e aí vai encaixando. Uma hora ou outra a gente consegue manter uma equipe redonda. Olha, a entrada estava divina. Realmente, o aroma fez toda a diferença naquele prato. Agora vamos para os nossos pratos principais. Opa, olha que coisa mais linda, né? E, Ricardo, você harmoniza um vinho pra gente, por favor? Esses 2 pratos foram aqueles que a gente preparou lá na cozinha. E vamos continuar falando da técnica de preparação desse prato. Porque hoje uma operação gastronômica, para poder ter sucesso, você tem que trazer tecnologia aliada a essas preparações como um todo. E esse prato dele é um exemplo assim, super bom da gente trazer para quem gosta, quem quer empreender no mundo da gastronomia, que são técnicas de preparação. Ele usou aqui 2 equipamentos, tá? Que são assim, Ferraris na cozinha, que são realmente equipamentos que em todo o programa eu falo, que são essenciais para poder ter resultado com perfeição na preparação desse prato. Forno combinado? E uma coisa assim, a gente precisa de equipamentos de qualidade para que a gente também otimize o tempo de cocção, que a gente tenha uma economia também, então assim, e oferece... Mão de obra também. Sim, e oferece uma qualidade. Então assim, um forno combinado hoje, para mim, é o coração da cozinha. Né? E às vezes os empresários choram na hora de você fazer uma consultoria, de falar, a gente precisa de um forno tal, que custa tal. Não quer, porque não é um equipamento gastar. caro. É caro. Mas assim, eu diria que você com um bom forno combinado, você substitui aí no mínimo uns 4 funcionários. Sim, porque ou assim, mais. Você pode deixar ele programado, assando a sua proteína lenta, durante a noite, né, que gera mais qualidade. Ele fez um pré-preparo, uma cocção de baixa temperatura no forno combinado, no vapor. Ou seja, ela não perde nem o suco dela, não perde nada, ele concentra tudo isso ali e coccionou lá. Depois ele pegou isso aqui e trouxe para um outro equipamento, tá? Que também é assim, eu diria que é pouco usado hoje, mas pouco usado, mas que vale a pena a gente falar, que é um termocirculador, tá? Hoje poucas cozinhas ainda trabalham com cocção a vácuo e tal, e que é fantástico, né? Além da gente garantir todos os nutrientes desse alimento, a gente consegue um resultado, principalmente em carnes, né? Nessa parte da carne, que é surpreendente. Bom, eu vou provar o meu aqui, porque tá super bonito. E aí, a gente já tá quase chegando ao final do nosso programa, que foi realmente recheado de dicas para todo mundo, né? Mas eu queria te fazer mais 2 perguntas ainda, que são as duas coisas que são extremamente importantes dentro de uma operação gastronômica,
que é as dificuldades, né, as dores que a gente tem com relação aos impostos, né? Como que você administra isso hoje, se você realmente faz parte do grupo de que realmente o imposto hoje para a gente é uma coisa que onera muito, que dificulta muito, né? E também sobre posicionamento de marca. Como que você atua hoje com relação ao marketing, à publicidade, com relação à assessoria de imprensa, enfim. Fala um pouquinho pra gente. Vamos falar dos impostos primeiro? Sim, eu acredito que o imposto hoje, ele onera bastante, né? A gente chama de um sócio, né? A gente tem um sócio que onera muito o nosso rendimento, né? O nosso ganho, né? Enfim, a gente não pode fugir disso, temos que pagar os nossos impostos, não tem para onde correr, mas que poderiam rever alguns pontos, alguns impostos para poder a gente ter uma carga tributária menor e poder oferecer mais emprego, né? Oferecer mais condição para que a empresa tenha um crescimento e assim você acaba gerando novos negócios e todos saem ganhando, tanto a gente como empresário, como o governo arrecadando novos impostos e novos empreendimentos. Eu acho que tudo isso depende de uma reestruturação, né? Que eu acho que tá na hora de a gente ter um apoio relacionado aos impostos. E o marketing, eu acho que a gente precisa ter uma assessoria de imprensa para ter uma boa divulgação da sua empresa, um bom posicionamento aí no mercado, porque quem não mostra não será visto, né? Então a gente tem que se mostrar para ser visto. Encerrar o programa de hoje, eu queria que você finalizasse dando uma dica assim que você acha que é imprescindível para quem quer empreender no mundo da gastronomia. Minha dica, não é fácil, né, empreender na área da gastronomia. Eu acho que o que vai facilitar isso é você valorizar muito bem a sua mão de obra. Eu não falo isso só financeiramente, eu acho que pessoalmente. A gente tem que tratar o nosso colaborador como se fosse alguém da família. Eu acho que isso traz todo aquele amor, afeto e carinho que o cara consiga evoluir dentro da tua empresa, consiga dar o seu máximo dentro da tua empresa. Então, se o colaborador está satisfeito, a gente, vamos dizer assim, a gente vai ter um grande retorno com os nossos clientes, principalmente na gastronomia. O colaborador ele tem que estar totalmente satisfeito no que ele está fazendo. Então, eu acho que nesse ponto, é importante a gente ter esse relacionamento pessoal para que as coisas desenvolvam. E a gente mesmo escutar, né, as pessoas que têm empreendimento. Gente, a gente precisa de um equipamento X para conseguir dar um suporte para o teu colaborador fazer a coisa acontecer. E às vezes não são ouvidos, né? Infelizmente, isso aqui deixa lá, a gente compra outro dia e não. Então, a gente tem que ter essa visão que o equipamento vai ajudar muito na mão de obra. E o Brasil Cozinha chega ao final de mais uma edição. Essa edição cheia de cores, texturas, sabores e muitos aromas. E toda quarta-feira vocês me encontram aqui às 20h30, porque no canal Empreender... Assistir já é um bom negócio. Opa! Saúde!